Eu acho que na realidade ele não está preocupado com isso. Eu não confio na OpenAI. Quer dizer, eu comecei essa empresa como uma organização sem fins lucrativos. Dá só uma olhada no que Elon Musk disse sobre Sam Altman e o que Sam Altman respondeu sobre Musk. Para quem não sabe, os dois já foram parceiros na criação da OpenAI, mas depois as coisas mudaram e virou quase uma rivalidade. E agora, essas declarações mostram que o clima ainda está quente entre eles. Uma das outras perguntas que está relacionada ao Elon é que vocês estão agora se movendo para ter uma parte lucrativa em seu negócio. Neste momento, é uma organização sem fins lucrativos e ele, como todo mundo sabe, se você ler os jornais, está processando vocês por isso, por muitas outras coisas. Como você se sente? Na verdade, eu só quero te perguntar em um nível muito pessoal, esquecendo até mesmo os méritos do caso. Como alguém que passou muito tempo com ele e vocês fundaram isso juntos, como você se sente pessoalmente hoje sobre tudo isso? Isso é tremendamente triste. Eu cresci com o Elon como um verdadeiro herói. Eu achava que o Elon estava fazendo era absolutamente incrível para o mundo. E eu ainda estou, claro, quero dizer, eu tenho sentimentos diferentes sobre ele agora, mas ainda estou feliz que ele exista. E não apenas porque não, eu realmente quero dizer isso. Não apenas porque eu acho que as empresas dele são incríveis, o que eu realmente acho, mas porque eu acho que ele, em um momento em que a maior parte do mundo não estava pensando de forma muito ambiciosa, ele empurrou muitas pessoas, eu incluído, a pensar de forma muito mais ambiciosa. E eu sou grato. É como uma palavra errada, mas eu estou, agradecido. Estou positivo em relação a isso. Você sabe, nós começamos a OpenAI juntos. E então, em algum momento, ele, perdeu totalmente a fé na OpenAI e decidiu seguir seu próprio caminho. E isso também está bem. Mas eu vejo o Elon como um construtor e alguém que, você sabe, uma coisa conhecida sobre o Elon, ele realmente se importa em ser o cara. Mas eu o vejo como alguém que, se ele não for, apenas compete. No mercado e na tecnologia e em qualquer outra coisa. E, não, corre a guerra jurídica. E, você sabe, seja qual for a reclamação declarada, o que eu acredito é que ele é um competidor e nós estamos indo bem. E isso é triste de ver. Quão preocupado você acha que o Sam Altman está com a aniquilação? Eu acho que na realidade ele não está preocupado com isso. Eu não confio na OpenAI. Quer dizer, eu comecei essa empresa como uma organização sem fins lucrativos, de código aberto. A Open e a OpenAI, eu nomeei a empresa de OpenAI como uma organização de código aberto. E agora ela é extremamente fechada e está maximizando o lucro. Eu não entendo como você realmente passa de uma organização sem fins lucrativos de código aberto para uma organização de código fechado, com o máximo de lucro. Deixe-me te fazer uma pergunta diferente, apenas sobre a empresa. Você realmente começou como uma organização sem fins lucrativos? Era uma organização de pesquisa, originalmente? Agora, eu acho que há uma visão de que isso precisa mudar. Para ser algum tipo de empresa voltada para o lucro, precisa... Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o motivo pelo qual começamos como uma organização sem fins lucrativos. Porque eu acho que isso meio que fala sobre a resposta também. Quando começamos, não tínhamos ideia de que iríamos nos tornar uma empresa de produtos. Nós também não sabíamos que a quantidade de capital que precisaríamos acabaria sendo tão grande. Se soubéssemos dessas coisas, teríamos escolhido uma estrutura diferente. É difícil exagerar, porque não faz tanto tempo assim no calendário, mas é difícil exagerar o quão diferente era 2016. Isso foi anos antes de termos a pesquisa que levou aos modelos de linguagem. Isso foi 4 anos e meio antes de lançarmos nosso primeiro produto. Isso foi cerca de 6 anos e meio antes de lançarmos o ChatGPT. Tudo o que sabíamos que queríamos fazer era realizar algumas pesquisas em IA. E que achávamos que a AGI e a superinteligência, eventualmente, seriam algo muito importante para o mundo. E nós queríamos, de alguma forma, fazer algo que fosse bom. Naquela época, estávamos trabalhando em, escrever artigos novos, algoritmos de RL, novas teorias, uma maneira de jogar videogames, mãos robóticas. E não estava claro que haveria algum produto ou fonte de receita. E não estava claro que precisaríamos de porque não estava claro que precisaríamos de tanto dinheiro. Ficou claro após o GPT-1 e alguns outros trabalhos que precisaríamos escalar, e começamos. E também o Elon decidiu parar de nos financiar como uma organização sem fins lucrativos, e não conseguimos que mais ninguém fizesse isso. Que precisávamos encontrar uma maneira de fazer um lucro limitado. Agora queríamos continuar com muitas das coisas que achamos boas em uma organização sem fins lucrativos. E assim, tivemos a subsidiária com lucro limitado, que funcionou por um tempo. E certos aspectos ainda funcionam de certa forma, e em alguns outros aspectos é como esticar. A teoria do que uma organização sem fins lucrativos controlada pode ser
E a quantidade de capital que precisamos nesta próxima fase. Então, estamos, já faz um tempo, olhando para algumas mudanças. Nada está decidido. Isso é, como você pode imaginar, é muito complicado descobrir isso. E o conselho está, trabalhando duro nisso. Eu não, em nenhuma configuração. A organização sem fins lucrativos não desaparece. Uma coisa que o conselho analisou, por exemplo, é uma PBC que uma organização sem fins lucrativos possui uma grande parte e então descobre como usar essa quantidade de riqueza para o propósito da organização sem fins lucrativos. Há outras ideias também. É, como você pode imaginar, muito complicado entender isso. E o conselho está, trabalhando duro nisso. Eu não, em nenhuma configuração. A organização sem fins lucrativos não desaparece. O conselho analisou uma PBC que uma organização sem fins lucrativos possui e descobre como usar essa riqueza para seu propósito. Há outras ideias também. Coisas que sempre me fascina é você não aceitar participação acionária na empresa. Pensa mais sobre isso do que eu... Estou surpreso que você receba 76 mil. Eu olhei e é isso. Se a empresa tiver um desses momentos, há uma expectativa de que você receba alguma participação acionária. Houve uma porção de notícias sobre isso. E houve, uma certa pressão dos investidores. Olha, é estranho que eu não tenha recebido participação acionária. Você queria isso? Eu não queria... Não, eu não queria... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aceitado um pouquinho, só. Eu nunca ter que responder a essa pergunta. E não importa quantas vezes eu tentar explicar para as pessoas, eu tenho o trabalho mais interessante e legal do mundo. Esse é como o meu sonho de aposentadoria. Uma maneira de passar meu tempo depois de, o que foi uma carreira bem legal. E as pessoas podem trabalhar em projetos de arte e não serem pagas por isso. E ninguém acha isso estranho ou algo assim. Simplesmente não parece. Então, eu gostaria de ter aceitado um pouco. Eu não imagino que eu trabalharia mais ou menos duro. Haveria, algo mais claro sobre o alinhamento que eu teria tido com os investidores ou qualquer outra coisa. E teria, com certeza teria sido mais fácil levantar dinheiro. Há muitos investidores que não investiram porque eu não aceitei participação acionária. Eles dizem sério. Isso é interessante. Eles não vão investir, você não tem ações. Apareceu vezes. Se a empresa vale 157 bilhões de dólares, qual você acha que seria um bom número para você se isso acontecer? De novo, eu acho que você pensa mais sobre isso. Esse é o trabalho dos meus sonhos de infância. Não. Todo dia, não dia após dia. Eu preferiria não. Ficar batendo a cabeça na parede o tempo todo, mas conseguir trabalhar em AGI. E, conseguir sentar na sala com os pesquisadores mais inteligentes do mundo e embarcar nessa aventura maluca. Isso é o que eu sempre quis fazer. Esse era, o meu sonho de infância literal. E isso é tudo de esquisito à parte. Eu acho que deveria ser pelo menos compreensível que isso vale mais pra mim do que qualquer dinheiro adicional. Bem, mas o Sam Altman se livrou disso, não se livrou. Em vários momentos ele afirmou não. Estar ficando rico, mas ele afirmou muitas coisas que eram falsas. Agora, aparentemente, ele vai receber 10 bilhões de dólares em ações ou algo assim. Então, eu não confio no Sam Altman. E eu não acho que queremos ter a IA mais poderosa do mundo, controlada por alguém que não é confiável. Desculpe, eu simplesmente não confio. Parece preocupação justa. Mas você não acha, como alguém que o conhece e já lidou com ele, que ele está preocupado com a possibilidade isso pode sair do controle e machucar pessoas? Ele vai dizer essas palavras, mas não